Game of Thrones acabou e deixou essa sensação meio amarga ao final. E é justamente sobre a 8ª temporada e como certas coisas foram finalizadas que é esse vídeo. Então, antes de eu comentar mais sobre Game of Thrones, se é seu primeiro vídeo no canal, assine aqui embaixo e deixa aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, por consequência o canal crescer e ficar cada vez melhor. E assim, antes de você começar a xingar nos comentários discordando de mim, tenta entender o meu ponto de vista que eu vou falar durante o vídeo. E se você ainda assim discordar, deixa aqui embaixo nos comentários o porquê. Mas assim, eu estou nivelando a série pelo alto nível que ela já entregou e não nivelando por baixo, que é justamente essa última temporada. O maior problema dessa 8ª temporada é justamente o fato de que ela é a 8ª temporada, que é a que tem que concluir tudo. Porque quando Game of Thrones começou, ele tinha muitos personagens, muitas situações, muitas subtramas. E as temporadas meio que por consequência foram expandindo ainda mais esse leque de opções. Só que aí chegou num ponto em que essas opções precisavam ser afuniladas para chegar numa conclusão. Isso acabou não sendo feito de uma forma coerente dentro da construção dessa narrativa. E aí justamente quando a gente chega no final, as coisas soam muito apressadas e muito abruptas, porque os roteiristas não pensaram de antemão como levar essas situações e esses personagens, que eram muitos, para desfechos plausíveis dentro da construção dos mesmos. E aí justamente vem o problema por consequência disso, que é a solução, que é muito simples, que é você fazer tudo de uma forma muito rápida e justamente com as conveniências do roteiro. Por exemplo, o Jaime e o final dele. Toda a construção do personagem ao longo de 7 temporadas fez a gente ver um personagem que era um filho da puta, que fazia tudo pela Cersei, se desconstruir e se tornar um personagem muito mais complexo e profundo do que a gente sequer imaginava, chegando ao ponto dele tomar uma ação que era justamente deixar a Cersei para trás e ir embora, o que pro personagem é uma atitude muito impactante. Só que aí durante a 8ª temporada, em questão de 4 episódios, eles pegam toda essa construção e jogam no lixo, porque simplesmente tiram o peso das ações do Jaime ao fazê-lo voltar para Cersei e os dois morrerem juntos. E atentem ao fato de que o problema não é o Jaime voltar para Cersei, e sim como eles constroem isso, que é algo que acaba se tornando um problema muito grande nessa 8ª temporada, relacionado a muitos núcleos, porque eles não constroem as situações, que era algo que a série vinha fazendo até a sua 3ª, 4ª temporada, direto que até 5ª, de uma forma muito bem feita, que era justamente desenvolver os arcos narrativos dos personagens, para fazer sentido as situações, para eles tomarem certas atitudes que você pensa, putz, faz sentido relacionado com tudo que eu vi da construção até então, que eu acho que era muito baseado nos livros do George Martin, que era justamente, ele tem uma habilidade muito grande para fazer os diálogos e para fazer a construção desses personagens. E aí o D&D, que são os produtores, são showrunners de Game of Thrones, eles tinham esse guia, sendo os livros, então eles só pegavam certas questões, adaptavam, mas o arco dos personagens era bem desenvolvido. E aí quando você tira essa questão da base, que é os livros, e você tem que criar a partir disso, você vê que a equipe de Game of Thrones não tem muita habilidade em torno disso, e aí parece que vira uma chavinha e vira uma outra série, onde as soluções são muito fáceis, são muito simples, e tudo tem que ocorrer muito rapidamente, porque eles querem chegar no ponto final. Só que a questão é, se você tá saindo de um personagem desse ponto e você quer chegar nesse ponto, você tem uma construção até chegar aqui. E por muitas vezes eles simplesmente encurtavam o caminho e isso acabava soando pra gente que tá assistindo como algo que não faz sentido na jornada do personagem. O problema não é que não faz sentido na jornada do personagem, até faz. É justamente eles terem cortado como que o personagem sai de uma situação A para chegar na situação B. A construção sempre foi algo com muito peso dentro de Game of Thrones. As consequências eram sentidas e toda a reviravolta e choque que causava na gente que estava vendo, por mais que pegasse desprevenido, não soava como algo gratuito apenas pelo choque. Enquanto que essa 8ª temporada, eu sinto que em muitos momentos eles querem chocar a gente pra gente falar sobre essa questão toda na internet, mas você para pra pensar, tudo isso acaba soando extremamente vazio. O que me leva aos 2 pontos principais dessa temporada: o Rei da Noite e a Cersei, que eles foram desenvolvidos como os grandes inimigos finais de Game of Thrones, onde ia ter o Rei da Noite trazendo a Longa Noite, derrubaram a muralha, a Cersei do outro lado sendo construída como essa inimiga digna de ser enfrentada, que ela é muito inteligente. Só que aí você chega na 8ª temporada e esses 2 elementos, que cada um precisava ter uma temporada própria, acabam sendo mesclados, e aí a gente tem 3 episódios
sobre o Rei da Noite / Longa Noite, 2 episódios sobre a Cersei e um último que é justamente sobre a Daenerys virar a Mad Queen. É que fica a impressão de que deveria ser coisas separadas, deveria ter sim uma 8ª temporada onde se desenvolve o conflito contra o Rei da Noite e tudo o que acarreta em torno disso, tipo o exército sendo perdido, ser uma batalha muito difícil de ser superada, a questão da Daenerys ir perdendo o dragão, ir perdendo aliados, indo perdendo o exército e ficando cada vez mais louca nesse sentido, enquanto vê que o Jon consegue controlar muito bem o povo do norte. E depois disso você termina a temporada e você começa a última voltando a sua visão para de fato o que é Game of Thrones, que é justamente esse jogo dos tronos, envolvendo traição, envolvendo várias questões que fariam o duelo contra a Cersei ser muito interessante e ela se tornar uma adversária digna. Só que aí você tenta enxutar tudo isso em um espaço muito curto de tempo e aí toda essa construção some porque precisa ser terminado o quão antes possível, porque não tem muito tempo para terminar as coisas de um jeito plausível. E aí isso acaba impactando justamente a jornada da Daenerys, cuja a reviravolta não é o problema. Assim como várias outras questões dentro dessa temporada, o problema não é a reviravolta, e sim a forma como essa reviravolta é contada. Porque ela tem que, de um momento para o outro, virar a rainha louca. Só que a série em nenhum momento teve a preocupação de fazer essa jornada. E aí cai o ponto que muita gente eu vi comentando, e provavelmente vão comentar aqui nos comentários também do vídeo, é justamente de que houveram foreshadowings ao longo de toda a série da loucura da Daenerys, que o lema da casa é fogo e sangue e várias outras questões. Só que assim, uma coisa é foreshadowing, outra coisa é desenvolvimento de personagem. São coisas totalmente diferentes. Você pode fazer menções, dar pistas de que uma personagem pode ficar louca, mas se você não fez essa construção para ela chegar ao ponto de ser louca, o foreshadowing não é o suficiente para basear essa evolução da personagem do nada. Todos os atos que ela fez no passado que agora tem que ser considerados cruéis ou indícios dessa loucura dela, durante toda a série foram vendidos como atos benevolentes, que ela estava se tornando essa rainha que estava justamente do lado dos mais fracos, dos mais oprimidos e tudo mais. Só que a série ela nunca teve um mínimo de atenção nesse quesito para fazer esses atos dela terem uma dubiedade. Ao mesmo tempo que você pensa, putz, é um ato muito bondoso, você também pensa, mas será que ela fez a coisa certa? Será que isso não foi um pouco extremo? A série não. A série a todo momento mostrava a Khaleesi, a quebradora de correntes. Ela sempre focava no lado bom dos atos e da personagem e nunca dava um outro vislumbre dessas mesmas ações. E aí, citando o Jeremy Jowls, que fez um vídeo muito bacana que vai estar aqui no card da descrição, basicamente a jornada da Daenerys está muito mais próxima da qual é a do Anakin Skywalker na trilogia prequel do que necessariamente do Walter White em Breaking Bad, porque justamente o Walter White ele começa como aquele personagem que a gente torce por ele, só que toda a construção dele chega a um ponto que ele vira um cara tão escroto, ele vira esse cara que tá fazendo tudo por si, ele não tá pensando nos outros, ele quer esse poder, ele quer ser essa pessoa importante. Só que nessa jornada a gente vê a degradação e o personagem indo para o lado negro e chega um ponto que a gente quer que ele pague pelos atos dele. Enquanto que a Daenerys, ela não tem essa construção. Ela simplesmente é vendida o tempo todo como a grande salvadora, a pessoa que merece sentar no trono, pra do nada ela virar louca. Então é um corte muito abrupto nesse sentido. Ela tá sendo construída e aqui, tipo, seria um ponto onde ela tem que ficar louca. Em vez de ser uma jornada assim, uma jornada que vai assim, aí chega na 8ª temporada, é uma parede que chega aonde ela precisa chegar. Novamente, a questão da conveniência do roteiro. Por quê? Vamos colocar ela perdendo um dragão. Ela perde um dragão na 7ª temporada, só que em nenhum momento é desenvolvido o quão amalada ela fica por conta disso. E depois, ao longo da 8ª temporada, novamente não é desenvolvido essa questão da loucura dela perder aliados, dela perder a melhor amiga dela, que era a Missandei, que era a conselheira dela perder outro dragão, dela perder essa questão do trono. É tudo condensado novamente num espaço muito curto de tempo e apenas pequenas frases servem para mostrar o quão louca ela está ficando, como por exemplo o Varys falar que quando um Targaryen nasce é jogando uma moeda, ou vai ser louco ou vai ser rei, tipo, sabe, são pequenas coisas que não são suficientes. Você tem que fazer uma construção pensada para fazer sentido e para quando a gente vê a mudança, por mais que seja uma mudança chocante, seja uma mudança que você pensa, putz, faz sentido com tudo que construíram até então. E quanto à parte técnica, realmente é muito impressionante ver o nível de escala e de qualidade que a série entrega.
O episódio 5, que é justamente a Daenerys botando fogo em tudo e a gente acompanhando o plano sequência com a Arya e tal, é muito da hora, é muito angustiante. Só que, por exemplo, o episódio 3, que seria justamente a Batalha da Noite, não dava pra ver nada do que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo que a série já entregou coisas muito boas, entrega coisas muito boas na sua última temporada, ela também falha em alguns outros pontos que não deveria falhar a essa altura do campeonato. Enfim, é triste constatar que Game of Thrones terminou com esse gosto amargo e com pressa para encerrar toda a sua história sem ter um mínimo de coesão e de desenvolvimento de personagem e de situações, que era algo muito importante até umas temporadas atrás e que foi sendo deixado de lado conforme a série foi caminhando com suas próprias pernas, sem depender dos livros, e foi tropeçando até cair de cara no chão. Assim, no final das contas, é muito foda acompanhar Game of Thrones crescendo e se tornando esse evento que ela é nessa última temporada, onde todo mundo para pra assistir enquanto tá passando. É muito legal. Só que Lost havia feito isso alguns anos atrás, ela acabou ficando marcada negativamente pelo final dela, que eu particularmente não gosto. E eu sinto que Game of Thrones vai seguir o mesmo caminho. A jornada é importante, é muito importante, talvez até mais do que a conclusão. Só que a conclusão, ela acaba sendo importante para fechar com chave de ouro tudo isso que a gente viu. E citando o próprio Tony Stark, parte da jornada é o fim. E se o fim não é tão brilhante assim, a jornada fica um pouco mais triste. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo falando sobre a 8ª temporada de Game of Thrones. Vocês gostaram muito da temporada? Vocês não gostaram? Vocês concordam ou discordam do que eu disse? É só deixar aqui embaixo nos comentários, mas com respeito. Não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele legal, aquele like, aquele gostei, aquele joinha aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Por consequência, o canal crescer e ficar cada vez melhor. E me sigam aqui nas redes sociais que a gente conversa mais de perto, eu toco ideia e quando tá saindo vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!